Ok, irmãos, boa noite. Nós estamos aqui para orar, adorar a Deus e também estudar, especialmente o livro dos Salmos. Eu peço a você que abra sua Bíblia para o Salmo 32. É um salmo muito importante. É um salmo de confissão de pecados, é um salmo de arrependimento. E vamos abrir para o Salmo 32. Ele é curtinho, são 11 versículos. Eu vou lê-lo inicialmente. Diz aqui Salmo, a minha Bíblia aqui dá um título a ele, que não está no original, é apenas uma ajuda para os leitores. Salmo penitencial. E essa palavra é problemática porque ela tem sido usada, a penitência, como uma forma de pagar pecados. Seria melhor salmo de arrependimento. Masquio de Davi. Essa palavra masquio significa instrução de Davi, acerca desse tópico de quem é o verdadeiro caminho para a felicidade. Eu fiz essa capa aí, e você tem aí confissão mais arrependimento igual a metanoia, mudança de mente. É a mudança que salva e felicita. E abaixo eu coloquei, deixa eu ver aqui, eu coloquei essa declaração: a felicidade da confissão e arrependimento de pecados. Não existe felicidade no pecado. Então, ou eu me habilito a confessar o meu pecado, ou o resultado serão lágrimas, serão dores. Os dois versos chaves que estão aí, o salmista diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Ele vai usar 3 palavras sinônimas para pecado, mas cada palavra ela tem um conceito específico na relação com Deus, com as pessoas e conosco próprio. Uma dessas palavras para pecado aí é transgressão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Aí no versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado. Porque ele vai dizer entre o 1 e o 5 que ele calou, silenciou os seus pecados. E a coisa foi piorando drasticamente na vida dele. Até o ponto em que ele não dava mais para esperar. E ele confessa: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, outra palavra para pecado aí, não encobri. Então vamos voltar ao texto. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. No verso 13 ele diz: quando eu guardei silêncio, outra versão diz: quando eu calei os meus pecados, eu preferi não conversar sobre eles, nem eu mesmo queria pensar sobre eles e nem queria tratar com outra pessoa, nem com Deus. Resultado: envelheceram-me os meus ossos pelo meu gemido de todo dia. Era a sua porção diária, sofrimento. Verso 4: porque de dia e de noite a tua mão, veja bem, a mão de Deus é para ungir, para abençoar, mas aqui no pecado a mão não era alívio, era peso. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Na verdade era a culpa que pesava. O meu humor, os meus sentimentos, a minha disposição
A disposição da minha alma se tornou em sequidão de estio. Aquela secura da época do verão que faz o chão rachar. Ele diz selar, que é a expressão para medita nisso. 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor, a Jeová ou Javé, ou Yahweh, são possibilidades da fonação ou da pronúncia da palavra para Jeová, que as nossas Bíblias traduzem como Senhor. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Aí o perdão é que vai trazer o alívio, vai trazer o refrigério. Versículo 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão, a inundação. Verso 7, tu és o lugar em que me escondo, seja o meu refúgio, o meu castelo forte, como diria Lutero, e o próprio salmista usa essa metáfora. Tu és o lugar em que me escondo. Sela, para aí, pensa um pouco. E aqui, instruir-te-ei, lembra que é um masquinho de Davi? É uma instrução de Davi, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho, derek, o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. É Deus falando. Há um arrependido que confessou e foi perdoado. Então agora eu vou te ensinar. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, porque senão não se chegam a ti, não obedecem. Verso 10. Qual é a porção do ímpio? O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela tua santa e gloriosa palavra, que é um refrigério para a nossa alma. Que possamos aprender as instruções desse masquio de Davi, de como sair debaixo do peso da culpa, como sair debaixo, Senhor Deus, da sequidão de estio, do calor abrasador do deserto da desobediência. Ó Pai, nos ajuda agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, muito bem. Os nossos dois versos chaves, eu queria que vocês lessem comigo. O verso 1 juntos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Verso 5. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, para cada versículo, eu os vi como teses desse masquinho de Davi. São declarações de verdades fundamentais acerca da felicidade, das condições para a felicidade, para a bênção e paz, ou o contrário. Nos adverte sobre os determinantes, não dá para escapar. Os determinantes da infelicidade, da maldição e desespero, tanto existencial quanto espiritual. Então, a felicidade não ocorre de graça nem para todo mundo. E nem também o choro. Há determinantes. A felicidade da confissão e arrependimento de pecados. Quer confessar não, querido? Quer se arrepender não?
não quer aproveitar o tempo que Deus está dando. A Bíblia diz que o arrependimento, a oportunidade de arrependimento, o próprio arrependimento é um ato da graça, da bondade de Deus para conosco. Então, o que é que nós vemos nesses 11 versículos? Primeiramente, que a felicidade, a bênção e paz, ou seja, tudo que todo mundo quer ser feliz, quer ser abençoado, quer desfrutar o bem de Deus, o melhor de Deus, quer ter paz. Porém, isso, a felicidade, bênção e paz de uma pessoa dependem do perdão de Deus. Segunda tese do masquil de Davi. A felicidade, bênção e paz que todo mundo quer, né? De uma pessoa depende de como ela encara o pecado. Nós vivemos na época em que até os ditos crentes cristãos evangélicos brincam com o pecado. Depende de como encara o pecado. O pecado é a coisa mais horrorosa, mais corrosiva, mais destrutiva. Ela perverte tudo, corrompe tudo, desgraça tudo, põe a perder tudo. Terceira tese, a felicidade, bênção e paz de uma pessoa. Estou batendo nessas três palavras, porque aqui seria quase que o significado daquela palavra bem-aventurado ou bem-aventurança usada 2 vezes por Davi. Ele usa no primeiro versículo e usa no segundo. Ele diz bem-aventurado, aí vai dizendo quem é bem-aventurado, e esse bem-aventurado é o bem-abençoado, é o muito abençoado, é o único que pode ser definido como feliz. Então, a felicidade, bênção e paz de uma pessoa depende de como, já vimos na segunda aqui, depende de como enfrenta o pecado, e como enfrenta o pecado, depende de como é que essa pessoa enfrenta a culpa e o mal-estar da consciência. A consciência é inescapável. Freud já escreveu um livro sobre o mal-estar da consciência, e o Freud, no seu livro, disse que o problema do mal-estar da civilização era as regras morais, as regras religiosas, e eles ventilaram das pessoas essas regras, liberaram geral e a sociedade continua com o mal-estar, continua mais psicótica, mais paranoica, mais desesperada, mais em pânico do que nunca, porque não se viola impunemente a consciência. São os que não pecam, mas são os que, quando pecam, encaram o pecado como a coisa mais horrorosa, da qual deve se livrar. Certo? Nossa relação com Deus determina nosso estado de espírito e a disposição de nossa alma. De bem com Deus, alma alegre e em paz. De mal com Deus, alma infeliz e em pânico. Está no verso 7. No verso 8. Seguir fielmente a instrução de Deus, lembra? O masquil de Davi e a instrução que por inspiração Davi recebeu. Seguir fielmente a instrução de Deus em sua palavra Bíblia é determinante, não é opcional, alternativo. É determinante para alguém sair da confusão mental, existencial e espiritual. No verso 9, a nona tese, existem aquelas almas indomáveis, indomesticáveis, aqueles espíritos rebeldes, revoltados, que muitas vezes são religiosos. São revoltados no íntimo e são revoltados contra Deus. O texto lá em verso 7 diz que cairão em desastres e tragédias. Deus as vê como animais selvagens que só fazem danos a si próprios e prejuízos terríveis aos outros. São pesados à sociedade. No verso 10, a 10ª tese. As dores, o mal-estar e a infelicidade dos ímpios, ou dos que não creem em Deus, ou nem não consideram seriamente a Deus em suas vidas,
Então, essas dores, esse mal-estar e infelicidade são resultado inescapável de seu estilo pagão de vida. Por outro lado, a misericórdia é só para o que confia no Senhor. Então, no verso 11, o salmista diz que a alegria e cânticos de multiplicado gozo estão em Deus. Por que é que eu ando triste, infeliz? Vamos ver que o Davi vai falar do pecado em 3 dimensões. E essas 3 dimensões do pecado nos roubam o gozo. Então, fizemos essas declarações. Então, vamos a essas condições para a felicidade, bênção e paz. E vamos procurar escapar dos determinantes da infelicidade, maldição e desespero existencial e espiritual. Primeiro, a felicidade, bênção e paz é só para quem goza do perdão de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Aí você vê algumas palavras que são muito importantes na língua original. Você vê a palavra bem-aventurado, que é ashré, significa abençoado, feliz. A palavra transgressão, uma das palavras para pecado, pesar, que é desobediência. Nós vamos tratar mais dela. Essa palavra perdoado nós vamos ver mais na frente. Mais na frente ele vai falar da palavra ratá, pecado. E vai falar da palavra casar. Como esse pecado é tirado da vista de Deus. Como é que ele é coberto. Então o salmista usa 3 sinônimos diferentes para pecar nesse versículo. Ratá, pecado, apostasia, afastamento de Deus. Então, o próprio afastamento de Deus é um pecado. Esse aí, o avon, é a palavra para iniquidade, particularmente pecado na sua mais expressa malignidade, pesar, transgressão, rebelião. Palavra ratá, que no Novo Testamento seria hamartia, é hawal, literalmente perder um objetivo. Implica em desviar-se do que deveria ser o objetivo da vida. A Bíblia deixa bem claro que o objetivo da vida é glorificar a Deus, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa. E é daí de onde vem a felicidade. Deus diz: o povo de Israel cometeu 2 males. A mim me deixaram e cavaram cisternas rachadas para si. Sempre que a pessoa entra em caos emocional, psicológico, social, especialmente no que é chamado hoje depressão, o Lutero dizia que quando ele experimentava essas coisas, ele estava afastado de Deus. Não era que estava afastado da igreja, não era que estava afastado da leitura da Bíblia, não é que ele tinha deixado de orar. Nós podemos fazer tudo isso mecanicamente. Vir para a igreja e quando os hinos estão sendo cantados, nossa mente está longe. Quando os irmãos estão fazendo oração, nós não prestamos atenção. Quando o pastor está pregando, a nossa mente divaga. Em casa, não fazemos o nosso devocional, nem particular, nem em família. Ou quando fazemos, também fazemos mecanicamente. Não tiramos tempo a sós com Deus, aquele tempo para a gente conversar com Deus e ter intimidade com Ele. E aí começamos a ver que as coisas não estão bem. A palavra lá para transgressão é o ato maligno, principalmente em sua relação com Deus. Que foi a palavra transgressão.
que nós vimos, a primeira palavra, que eu acabei deletando o slide que falava dela. Mas, em síntese, a transgressão é o ato maligno, principalmente em sua relação com Deus. Deus estabeleceu limites e eu ultrapasso esses limites. A segunda palavra pecado que é vista na relação conosco mesmo. É rebelião e afirmação da minha própria individualidade e da minha própria vontade. E iniquidade é injustiça. Segunda tese, a felicidade, bênção e paz de uma pessoa depende de como encara o pecado. O salmista diz, bem-aventurado, feliz, muito abençoado, o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Ou seja, não coloca na conta dele mais aquilo que ele está devendo. Aqui onde entra Jesus Cristo. A raça humana caiu no pecado. E a sua justiça perante Deus ficou zerada. O seu pecado é tão grave que nada que ela faça poderá cobrir o seu pecado. Porém, a Bíblia diz que Jesus Cristo pagou a nossa conta. É como alguém que está no tribunal, acusado por um crime, e vai esperar a sentença do juiz. Está ansiosa, está aflita. Está devendo uma conta, vamos supor, de... R$1 milhão. E na sua conta tem R$10. E então ela espera ser condenada. E lá no tribunal se levanta um milionário e diz, você aceita que eu pague essa conta por você? Eu tenho recurso para isso. Não me falta recurso. Então a pessoa desesperada, né? Ela diz que sim. O juiz lá na frente diz, portanto, você está justificado. O dinheiro do milionário foi colocado na sua conta. Foi imputado a você. Foi tirado o pecado que você tinha. Foi tirado o débito, a dívida que você tinha e foi colocado o crédito. Crédito suficiente, mais do que R$1 milhão. Então aqui diz, a quem o Senhor não imputa pecado? Aqui é somente para os justificados em Cristo. E uma vez que eu sou crente, os meus pecados relacionados com o pecado original que me condenava ao inferno, foi quitado. E os meus pecados da vida diária? Aí a Bíblia deixa bem claro. Embora eles tenham sido pagos na cruz do Calvário, as consequências dele poderão lhe roubar a sua felicidade, as bênçãos e a sua paz aqui na terra. Poderão abreviar a sua vida. A Bíblia diz que quando um crente, se você sabe que um irmão cometeu pecado para a morte, nem sequer ore por ele, porque Deus determinou a morte dele. Então o salmista aqui, ele percebe a gravidade. Talvez só aquele pecado que ele cometeu no caso de Batseba, em que ele se torna cúmplice do assassinato da mulher e adultera com ela quando ela ainda é casada. E então ele chama isso de maldade. Ele chama isso de uma coisa que ele não poderia pagar. Agora, é interessante que Davi era um homem em cujo ruach, do hebraico,
não havia engano. Aí é remiar. Ou seja, que não havia engano, traição. Então, não ter essa integridade, essa honestidade, não ser confiável, é algo terrível. Então, o salmista, ele está consciente de que agiu de uma forma que não se espera de um servo de Deus. Ele agiu de uma forma que ele não poderia continuar sem sofrer aquela morte, né? Lembra? Quando o crente pecar para a morte, se ele não fosse perdoado. Terceiro, a felicidade, bênção e paz de uma pessoa depende de como enfrenta a culpa e o mal-estar da consciência. Ele diz, enquanto eu calei, enquanto eu me calei, silenciei, houve consequência física, psicossomática. A alma dele ficou num turbilhão. Os seus ossos ameaçavam ruir. E ele bramava. Ele chorava. É a sensação de quem está consciente do seu pecado, mas que estava se recusando a admitir. E o pecado agia nele. Mas isso não é arrependimento? Ele está se sentindo mal, ele está se sentindo arrasado, demolido por dentro. Não, isso aqui que ele está passando é remorso. Essa palavra remorso, ela é ligada com a palavra morder. Então o pecado dele estava mordendo ele por dentro, estava destruindo ele, mordendo até os ossos. Isso era remorso. Então, quando nós não queremos lidar com uma realidade desagradável, lutamos muito para evitá-la. Porém, a realidade do pecado não poderá ser negada por muito tempo. Quarto, a infelicidade, maldição e perturbação mental e existencial de Davi tinha ligação direta com a negação da culpa em relação ao seu pecado. Olha o que ele diz aqui, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus é tudo de bom. Da mão de Deus vem todo o bem. Na Bíblia, a imposição de mãos é um rito para transmitir uma bênção. Lá em Gênesis 48, 14, quando Jacó abençoava seus filhos, usava a mão. Mateus 9, 11, Cristo usava a mão para curar. Ou para consagrar uma oferta, lá em Levíticos 8, 14. Ou para reservar uma pessoa em particular para um propósito piedoso. Então, a mão de Deus, ela tem a ver com bênção. Porém, quando há pecado não confessado, quando há negação da culpa, a pessoa nega-se a admitir a sua culpa e ainda usa psicólogos, psiquiatras para transferirem sua culpa para a sociedade, para a família, para um monte de gente, ela não vai ter alívio. Ele diz, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, seca braba. Aquele calor que mina as forças. Então o calor da culpa que suga nossa força física, espiritual, existencial espiritual. É uma consciência culpada. E a consciência culpada pesa muito. Uma consciência culpada torna difícil comer, dormir, viver. Por isso que muitos tinham a própria vida.
Essa consciência, no sentido de pecado não confessado, ela morde, ela martela. É como se fosse você querendo dormir e um martelo batendo, desgastando até o ponto em que a pessoa entra na mais profunda depressão, colapso nervoso. Quinto, a confissão de pecado, que é resultado do verdadeiro arrependimento, é a condição sem a qual não haverá o perdão de Deus. Chega o ponto que Davi disse, não, vou parar, sai da negação. Ele diz, confessei o meu pecado, reconheci o meu pecado, reconheci que eu me afastei do objetivo de Deus, da instrução de Deus. Então ele diz, e a minha maldade não mais encobri. Parei de arrumar desculpa para o meu pecado. Eu vou confessar. Ele diz, eu não escondi a minha iniquidade. Lembra aquela coisa maligna, inaceitável? Ele disse, eu confessarei minhas transgressões. O meu afastamento de Deus. Então a Javé, Então ele diz, eu confessei e tu perdoaste a maldade do meu coração. Enquanto não perdoar, não vai sair. Sexto, há um tempo aceitável para o arrependimento e confissão de pecados. A porta da graça não fica aberta indefinidamente, não. Tem alguns que Deus decide, eu não quero mais você. Lá em Romanos capítulo 1, diz que Deus abandona esses que têm o pecado contumaz, esses que ficam tripudiando, ficam zombando da misericórdia, da graça e da possibilidade de arrependimento. Ele diz, pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar. Lembra, buscar o Senhor enquanto se pode achar, tem um momento que Deus não te quer mais. Meu perdão não é mais para você. Você zombou. Até no transbordar de muitas águas, estas não chegarão. Então, esse é um chamado a todos para orar a Javé, a Jeová, o Eterno, o Senhor absoluto, enquanto a oportunidade existe. E mesmo quando um desastre, não importa a situação, tá? Aqui quando usa o transbordar das muitas águas, então não importa a situação, o problema, Deus vai estar disponível para o que se arrepende. Nosso tempo está quase acabado, mas aqui eu tenho a reflexão sobre arrependimento. Esse arrependimento de Davi, que eu falei que não era remorso, no grego é metanoia. É uma mudança de mente que ocorre na vida de quem se arrepende, de modo que ocorre uma mudança de direção, de atitude, de atos e de propósito. É uma virada para o lado contrário ao que andava. E vem como resultado do quê? Resultado do arrependimento. O apóstolo Paulo diz que ele concentrou o seu ministério a pregar para que as pessoas se emendassem, estavam separadas, afastadas de Deus, se convertessem, mudassem de vida, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, no arrependimento ocorre uma mudança emocional em relação ao pecado. Enquanto o pecado é prazeroso, se delicia nele. Depois que quebra a cara, passa a arrumar desculpas, passa a ignorar, tentar ignorar a culpa, que é impossível. Então, vem as mordidas da culpa, né, do remorso. Foi o que Judas sentiu. Não é o remorso ou sofrer emocionalmente com as consequências do pecado. Em Mateus 27, 3 e 5 diz, então Judas, o que o traíra Jesus, vendo que fora condenado, trouxe
A versão diz arrependido, mas não é o conceito de arrependido. Por quê? Porque ele não mudou de atitude. Ele continuou afastado de Deus. Ele não confessou seu pecado. Ele trouxe as 30 moedas de prata aos príncipes sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo, te vira. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, o prêmio do pecado, retirou-se e foi se enforcar. É o caso de quando não há arrependimento. Mas, não é arrependimento, porque ele não confessou. Ele não confessou seu pecado perante Deus, ele não buscou o perdão de Deus, ele procurou se livrar das mordidas do seu remorso, entendeu? Das marteladas da sua culpa, que não deixava mais ele dormir nem viver, suicidando-se. Já Pedro fez a mesma coisa. Pedro negou a Jesus, é uma forma de traição. Mas quando Jesus Cristo olha para ele, ele sai e chora amargamente. Chora amargamente. E não se desvia, ele vai para junto dos apóstolos. O apóstolo, para responder sua pergunta, Paulo responde bem em 2 Coríntios 7, 8 e 10. Essa metanoia, que é diferente do remorso, a metanoia, o verdadeiro arrependimento, é uma tristeza piedosa, a qual produz uma mudança de vida em direção a Deus e obedecer o que Deus diz. Olha o que 2 Coríntios 7, 8 a 10 diz: porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, Paulo mandou uma carta para os coríntios, mandando eles que a vergonha, parar de agirem pecaminosamente. Paulo disse: eu não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou. Deixou eles muito tristes, eles estavam achando que eram super crentes. Paulo disse: não, vocês estão parecendo mais como não cristãos, ainda que por pouco tempo. Agora Paulo disse: agora folgo, me alegro, né? Eu estou contente, não porque vocês foram contristados, ficaram muito tristes para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Judas ficou contristado segundo a carne dele, o egoísmo dele, o fracasso dele. Pedro ficou triste porque tinha negado Jesus. Então, pois, foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. E agora, olha aí o que ele diz. Porque a tristeza... Leiam comigo isso. Porque, está lá no quadro. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a tristeza do remorso de Judas operou a morte nele, porque não era tristeza segundo Deus, ele não estava arrependido, porém estava consciente do mal que tinha feito, e para escapar das mordidas do remorso, das marteladas da culpa, ele se mata. Sétimo, nossa relação com Deus determina o nosso estado de espírito e disposição da alma. De bem com Deus, alma alegre e em paz. De mal com Deus, alma infeliz em pânico. Aqui o salmista diz onde é que ele se esconde, onde é que ele encontra paz. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então ele está dizendo: o Senhor é meu esconderijo. Ele diz que é Deus que livra ele das tribulações. Ele experimenta Deus como um grande defensor e protetor. Ele experimenta Deus como um esconderijo, um lugar seguro, um lugar onde ele pode realmente vencer seus problemas. Oitavo, seguir fielmente a instrução de Deus em sua palavra. A Bíblia é determinante para sair da confusão mental, existencial e espiritual. Deus diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir.
guiar-te-ei com os meus olhos. Muitos crentes estão seguindo as técnicas humanistas dos psicólogos e dos psiquiatras. Essa palavra aí, ensinar-te-ei no caminho, darek. Há um caminho a ser seguido, há uma postura a ser assumida, há um comportamento a ser vivenciado, e é o que é dado por Deus na Bíblia. Então, Javé, ou Deus, o Eterno, promete ensinar o seu povo, e guiá-lo e dirigi-lo, e a maneira é através da Bíblia, da suficiência da Bíblia. 9, as almas indomáveis, e se eu não quiser seguir? Os espíritos rebeldes contra Deus, eles serão afogados por aquela inundação. Eles são como cavalos, são como animais. O salmista, Deus diz lá, não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Então, quando Deus compara a pessoa rebelde a um cavalo e uma mula, existem duas coisas em relação ao cavalo e a mula. Uma das coisas é que não tem entendimento, nem tem nem quer entender. Ou seja, se recusa a obedecer, a menos que sejam controladas por cabresto, freio ou um chicote, conforme diz Provérbios 26:3. Portanto, Deus quer que seu povo venha de bom grado e obedeça com alegria, sabendo que a vontade de Javé, de Jeová ou do Senhor, para eles é sempre boa. É interessante que muitas vezes o crente espera um castigo muito grande para começar a obedecer. Não espere isso, não. 10, as dores, mal-estar e infelicidade dos ímpios ou dos que não creiam, é resultado da sua maneira de viver. Dores não vêm sem causa. 11. A alegria e cânticos de multiplicado gozo estão somente em Deus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração, que vão por aquele darek, por aquele caminho, aquela instrução de Deus. Lá no hebraico é gritai de alegria, todos vós que sois retos de coração. Aí a palavra Yazá significa reto, ereto ou sem dolo. Quando usado para descrever uma pessoa, carrega a conotação de genuíno, direto, honesto. Deus, Yahweh, o Senhor absoluto, o eterno, é reto na medida em que não vem com distorções, com manobras ocultas. Deus é muito claro sobre o que Ele quer de nós. Conclusão. Nós vimos aí exigências do arrependimento. Só citando. Desejo de arrependimento. Você vê que Davi, ele começa o salmo dizendo que ele silenciou, ele não queria se arrepender, ele não queria confrontar o seu pecado com a instrução de Deus. E a coisa ficou ruim, ele ia morrer. Então o desejo de arrependimento, inclusive esse é um efeito do evangelho no coração. Ele produz uma tristeza piedosa pelo pecado, conforme foi o caso de Simão ou de Pedro. Então, para encerrar, vamos ficar de pé e vamos orar. E cada um lembra daquela frase? Como é que você vai? Eu não vou melhor porque eu não quero. E o crente não vai melhor porque não quer. Porque se ele vivesse à altura do que é dito, Salmo 32, é dito aqui que mesmo se os problemas dele fossem como uma inundação catastrófica, ele sobreviveria, ele venceria. Portanto, confissão mais arrependimento é a mudança que salva e felicita.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, porque foi confessada e abandonada. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Para nos perdoar.